O livro de Primeiro Reis marca uma nova etapa na história do povo de Deus. Enquanto os livros de Samuel narram a ascensão da monarquia em Israel, Primeiro Reis mostra o período em que o reino alcança o seu auge sob o governo de Salomão e, posteriormente, inicia um longo processo de decadência espiritual, política e moral. A principal preocupação do livro não é apenas registrar acontecimentos históricos, mas demonstrar que o destino da nação sempre esteve ligado à sua fidelidade ou infidelidade à aliança com Deus. Originalmente, Primeiro Reis e Segundo Reis formavam um único livro na Bíblia hebraica. A divisão entre esses dois livros ocorreu apenas na tradução grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, e foi mantida posteriormente nas traduções cristãs. Assim, ambos livros constituem uma única narrativa contínua sobre a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. O autor humano do livro não é identificado. A tradição judaica atribui sua composição ao profeta Jeremias, mas essa hipótese não pode ser confirmada. A maioria dos estudiosos entende que o livro foi composto por um ou mais escritores inspirados por Deus durante o exílio babilônico, utilizando diversas fontes históricas, registros oficiais dos reis, documentos da corte e relatos proféticos. A redação final deste livro provavelmente ocorreu entre 560 a 540 a.C., quando o povo de Judá ainda estava no exílio. Nesse contexto, o livro procura responder à pergunta que certamente dominava o coração dos israelitas: como o povo escolhido por Deus chegou ao exílio? A resposta apresentada é muito clara. A queda da nação não foi resultado da fraqueza de Deus, mas da constante rebelião do povo contra sua aliança. Os acontecimentos registrados em Primeiro Reis abrangem aproximadamente 120 anos, desde os últimos dias do reinado de Davi, por volta de 971 a.C., até o reinado de Acasias, aproximadamente em 852 a.C. Nesse período, Israel experimentou grandes transformações. A sucessão de Davi por Salomão, o auge político, econômico e cultural do reino, a construção do templo em Jerusalém, a decadência espiritual provocada pela idolatria, a divisão do reino em Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, o surgimento de grandes profetas para confrontar a apostasia da nação. De fato, é um período de grande prosperidade, mas um período também de crescente deterioração espiritual. O livro de Primeiro Reis pode ser dividido pelo menos em quatro grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11. O livro inicia descrevendo os últimos dias de Davi e a disputa pelo trono. Após diversas tentativas de usurpação, Salomão é estabelecido como rei, conforme a promessa divina. Os primeiros anos de seu reinado são marcados por sabedoria extraordinária, estabilidade política e prosperidade econômica. O ponto alto desse período é a construção do Templo de Jerusalém, símbolo da presença de Deus entre seu povo. Entretanto, a segunda metade do reinado revela uma triste mudança. Apesar da sabedoria recebida de Deus, Salomão permite que seus inúmeros casamentos o conduzissem à idolatria. O rei que edificou o templo termina sua vida construindo altares para deuses estrangeiros.
Essa infidelidade estabelece o cenário para a divisão do reino após a sua morte. A segunda parte vai do capítulo 12 até o capítulo 16. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, mas a sua arrogância leva 10 tribos a se rebelarem sob a liderança de Jeroboão I. A partir desse momento, surgem então dois reinos, chamado Reino de Israel, que era o Reino do Norte, aonde a capital inicial seria Siquém e posteriormente Samaria, e o Reino do Sul, mantendo Jerusalém como capital. Jeroboão, temendo que seu povo continuasse peregrinando até Jerusalém para adorar, cria um sistema religioso alternativo, estabelecendo bezerros de ouro em Betel e Dan. Esse pecado se torna um padrão repetido ao longo de todo o livro, sendo constantemente mencionado como a principal causa da corrupção espiritual do Reino do Norte. A terceira parte pode ser dividida do capítulo 17 até o capítulo 19. Esses capítulos constituem um dos pontos centrais de toda a narrativa do livro. Em meio à profunda idolatria promovida pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, Deus levanta o profeta Elias. Seu ministério demonstra que Deus continua governando sobre a história, mesmo quando reis ímpios parecem dominar a nação. Os acontecimentos mais conhecidos incluem a seca, anunciada por Elias, a provisão de Deus junto ao ribeiro de Querite, o sustento da viúva em Sarepta, a ressurreição do filho da viúva, o confronto no Monte Carmelo, a derrota dos profetas de Baal, a manifestação de Deus na voz mansa e suave, a preparação de Eliseu como sucessor. A quarta e última divisão vai do capítulo 20 até o capítulo 22. Os capítulos finais mostram guerras contra a Síria, a condenação do pecado de Acabe no episódio da vinha de Nabote e a morte em batalha. Mesmo após repetidas demonstrações da graça de Deus, Acabe permanece endurecido. O livro termina reforçando que nenhum poder político consegue frustrar a palavra do Senhor. Embora o livro trate de diversos reis, guerras e acontecimentos políticos, seus temas principais são profundamente teológicos. O primeiro tema é a soberania de Deus sobre a história. Nenhum rei governa de maneira independente. Deus levanta reis, disciplina reis e dirige toda a história segundo os seus propósitos. O segundo tema é a fidelidade à aliança. O sucesso de um rei nunca é medido por seu poder militar ou riqueza, mas por sua obediência ao Senhor. Os reis são constantemente avaliados pela pergunta: fez o que era reto perante o Senhor? O terceiro tema é o perigo da idolatria. A idolatria não aparece como um pecado religioso, mas como a raiz de toda a corrupção moral, social e política da nação. O quarto tema é o papel dos profetas. Enquanto os reis frequentemente fracassam, Deus continuamente envia seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. Elias representa de forma especial essa voz profética que confronta o pecado sem temor. Por fim, o livro destaca a fidelidade de Deus às suas promessas. Mesmo quando reis falham, Deus permanece fiel à aliança estabelecida com Davi, preservando a linhagem da qual viria o Messias. Embora o Senhor Jesus Cristo não seja mencionado diretamente,
O livro aponta de forma contínua para a necessidade de um rei perfeito. Salomão inicia seu reinado com extraordinária sabedoria, mas termina dominado pela idolatria. Davi foi um grande rei, mas também pecador. Os reis de Israel e Judá falham repetidamente em conduzir o povo na fidelidade do Senhor. Essa sucessão de fracassos prepara o leitor para esperar um descendente de Davi que governaria com perfeita justiça, sabedoria e fidelidade. Essa esperança encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, cujo reino jamais será dividido, corrompido ou destruído. Mais do que um livro de história, Primeiro Reis é uma interpretação teológica da história. Ele ensina que a prosperidade nunca substitui a obediência, que o pecado sempre produz consequências e que Deus continua governando soberanamente sobre reis, nações e acontecimentos. Sua mensagem permanece extremamente atual. Em uma época em que poder, sucesso e influência são frequentemente vistos como sinais de aprovação divina, Primeiro Reis recorda que Deus olha, acima de tudo, para a fidelidade do coração. O livro convida cada leitor a confiar no Senhor, rejeitar toda forma de idolatria e reconhecer que somente Cristo é o Rei perfeito, que conduz seu povo com justiça, verdade e graça.